Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Então, dando continuidade aqui ao que a gente viu na aula anterior, agora eu vou falar para vocês sobre o projeto legal. O projeto legal é um conjunto de desenhos técnicos apresentados junto à prefeitura visando a obtenção das licenças para construção, reforma ou ampliação. Ele precisa ser feito por um profissional capacitado que conheça o Código de Obras e o plano diretor da cidade. Ele preencherá os formulários da prefeitura, anexará os documentos dos proprietários do imóvel, vai te passar as taxas para pagar e vai anexar também o documento dele de responsabilidade técnica do projeto. Se for um arquiteto, ele vai anexar a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Se ele for um engenheiro civil, ele vai anexar a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então vamos conhecer aqui agora alguns índices que vão determinar quanto que você pode construir no seu terreno. Uma das coisas que o arquiteto ou engenheiro precisa pesquisar antes de começar a fazer o seu projeto é a taxa de ocupação. Ele vai encontrar essa informação lá na prefeitura. Então, a taxa de ocupação, ela informa a metragem máxima que você pode ocupar em cada andar. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que eles chegam nesse cálculo. Então, aqui tem um exemplo, de taxa de ocupação. A gente consegue ver aqui na frente a rua, e aí tem um recuo frontal que foi feito aqui de calçada, e dessa linha tracejada para dentro seria o terreno, Seria a parte que você teoricamente poderia construir. Outro índice que o arquiteto ou o engenheiro também precisa se preocupar é o coeficiente de aproveitamento. Ele informa quantos metros quadrados você pode construir no total. Além desses dois aqui que a gente acabou de ver, tem também a taxa de permeabilidade, informa o percentual mínimo obrigatório que precisa ser deixado sem construir nada e sem calçada para absorver a água da chuva. Ele precisa verificar também a altura máxima permitida. Por exemplo, se for uma área que passa avião, se for uma área de torre de energia, talvez você não possa fazer um prédio, por exemplo. Tem também os recuos frontal, lateral e fundo. Do final da rua para cá, a gente consegue ver que tem um recuo. Esse recuo aqui ele é chamado de recuo frontal. Quando você tem um terreno que você vai ter janela virada para o seu vizinho, pode ser desse lado aqui ou do outro, você precisa manter uma distância mínima de 1,5 m do muro de divisa até o início da sua construção. Quem diz isso é o Código Civil. Nesse caso aqui seria um recuo lateral. Se você tivesse janela do lado de lá, o recuo teria que ser do lado de lá. Se você tiver janela para os dois lados virados para o vizinho, você tem que manter 1,5 m de cada lado. Geralmente eles não projetam assim, Eles colocam de um lado, deixa o paredão fechado e coloca geralmente janela só do outro lado. Ou se o seu terreno for muito estreito, depois eu vou explicar para você uma solução para você poder ocupar toda a lateral do terreno dos dois lados para não perder esse 1,5 m de recuo. Então aqui na frente a gente tem um recuo frontal, aqui do lado a gente teria o recuo lateral e algumas prefeituras podem ser que elas exijam um recuo de fundo. O recuo de fundo não é obrigatório em todos os lugares, vai depender do Código de Obras da sua cidade. Para você que ficou curioso de como se calcula essa taxa de ocupação e esse coeficiente de aproveitamento, eu vou fazer aqui um simulado. Então, por exemplo, vamos supor que você comprou esse terreno aqui que a gente está vendo nessa ilustração aqui, que ele tem 10 por 20. Então, esse terreno aqui ele tem 200 metros. Ao pesquisar lá no site da prefeitura ou indo até a prefeitura, o arquiteto ele descobriu que a taxa de ocupação desse terreno aqui é de 80%. E o coeficiente de aproveitamento ele descobriu que é 2,5. E a taxa de permeabilidade ele descobriu que é 10%. Então, na prática, como é que ficaria isso daqui? Considerando que o nosso terreno tem 200 metros, 30% de 200 metros é 160 metros. Então, o máximo que você poderia construir nesse terreno aqui, na parte térrea, seria 160 metros. Aí, vamos supor que você decidiu construir 100 metros.
e você quer saber quantos andares para cima você poderia construir, que seria essa segunda ilustração aqui. Você vai pegar o valor total do terreno, que nesse caso seria 200, e você vai multiplicar pelo coeficiente de aproveitamento, que é 2,5. Esse valor vai dar 500. Então você poderia construir 500 metros quadrados. Isso quer dizer que nesse exemplo você poderia fazer até 5 pavimentos de 100 metros cada, desde que a área não tenha nenhuma outra restrição de altura. Só que desses 500 metros quadrados, você ainda precisa descontar os recuos obrigatórios que eu já tinha mencionado para vocês. Então, na frente, a prefeitura vai dizer quanto que você precisa recuar aqui. Geralmente são 5 metros. E aí, se você tiver no seu projeto janela virada para o lado, né, para a lateral, você vai precisar descontar 1,5 metro aqui também. Ó. E se a prefeitura também exigir recuo de fundo, você também vai precisar descontar aqui no fundo. Então, depois que o arquiteto ele desconta tudo isso que é obrigatório no projeto, ele vai fazer o seu projeto de acordo com o espaço restante disponível. Então, é assim que eles vão descobrir qual é a área máxima que você pode construir no seu terreno. Além dos recuos, né, que a gente falou agora, nesse caso aqui também, a prefeitura exige que seja deixado uma área de 10% de taxa de permeabilidade. No caso, seriam 20 metros a captação da água de chuva. Tem prefeitura que ela permite que você use esse recuo ou frontal ou de fundo como taxa de permeabilidade, mas isso precisa ser visto lá na prefeitura, tá bom? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês os projetos que o arquiteto fez para mim na construção da minha primeira casa. Então esse daqui era um esboço inicial. Então aqui vocês podem ver do lado esquerdo que era a rua, e ele tinha feito uma rampa aqui reta que chegava na garagem, e ele tinha projetado aqui uma piscina, uma área de churrasqueira. Isso aqui tudo era um projeto para ser construído no futuro. A gente não tinha dinheiro nem para fazer a casa direito, que dirá fazer a área de lazer. A casa e a rampa também, ela não ficou desse jeito que tá aí. Quando foi feito o corte da terra, ele viu lá que era impossível fazer uma rampa desse jeito reta, porque era muito íngreme. Então, aqui na frente a gente tinha a área de lazer, aqui no meio a casa e lá no fundo a área de preservação. Então, esse daqui era só a planta da casa, né, sem a parte de jardim, de quintal. Foi assim que a casa foi construída. Esse aqui era uma planta que ele fez para demonstrar as águas do telhado. Então, como vocês podem ver, haviam vários telhadinhos e cada um tinha uma inclinação, que aí mostraria para onde que seria a queda d'água. Quanto mais detalhado for o seu telhado, mais caro ele vai ser. É um telhado que depois de pronto ele fica lindo, maravilhoso. Mas hoje eu não sei se eu faria uma casa com tantas quedas assim, porque na hora que você vai fazer o telhado, você gasta muito de madeira, muito de telha para você fazer esse tanto de queda. Essa daqui é a fachada da casa, né? Então ele faz esses cortes, depois que o projeto já está pronto, que já está tudo definido, o tamanho dos cômodos, tudo mais, ele faz esses cortes e aí aqui você consegue ver os ângulos da casa, ó, você consegue ver exatamente do jeito que a terra foi cortada e como que a casa foi construída. Isso aqui tudo é anexado lá no projeto da prefeitura, para a prefeitura ver se você está construindo dentro da área permitida e tudo mais. Esse daqui é uma representação lá no finalzinho da área verde, que tinha que ser preservada. Então, às vezes, você compra um terreno em aclive ou declive e você acha que você vai conseguir aproveitar todo o terreno. Nesse caso aqui, a gente não conseguiu. Quando o terreno é em aclive ou declive, geralmente você não consegue aproveitar todo esse terreno, se ele for muito íngreme, porque você vai precisar fazer rampa, você vai precisar fazer cortes. Aqui é uma planta de elétrica que ele tinha feito na época. Isso aqui mudou completamente quando a gente fez o projeto de designer de interiores. A garagem não ficou desse jeito aqui, a garagem ficou mais comprida. Na hora que a gente foi construir, muita coisa aqui mudou. Essa daqui é uma planta de como eles mandam para a prefeitura. Então, nessa planta aqui, a gente consegue ver a casa na fachada, a gente consegue ver o nível da rua até onde a casa fica. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, o tanto de inclinação que esse terreno tinha daqui da ponta do segundo desenho de cima para baixo até lá atrás, como era íngreme o terreno, ó. E aí você tem algumas vistas da casa.
Ele colocou aqui na época como que seria feita a rampa, e aqui é onde que ficaria a área de preservação, e aqui também tinha simbolizado as árvores, aonde que tinha árvore a gente tinha que marcar no projeto. E esse aqui é um modelinho de projeto legal, que não é o da casa eu não tenho, porque ele deu entrada na prefeitura e a gente não ficou com cópia, a gente só assinou aqui, e a nossa era exatamente igual a essa. Então o projeto legal ele vai com o desenho da casa em vários cortes, ó, você consegue ver a casa em vários ângulos, como dá para ver aqui, ó. Você tem várias vistas da casa, você tem marcações do terreno vazio, qual é o espaço que a casa vai preencher depois do projeto. E aí aqui tem alguns cômodos em um pouco mais de detalhe. Esse aqui é um modelo de projeto legal que o arquiteto ou o engenheiro ele precisa dar entrada na prefeitura. E aí depois que a prefeitura checa toda a legislação do Código de Obras da cidade onde você vai construir, depois que eles fazem todas as adequações de tamanho, de espaçamento, recuos, tudo mais, aí a prefeitura aprova o seu projeto, e depois que a prefeitura aprovar o seu projeto, você pode dar andamento na sua construção, depois que sai o alvará de construção. Na próxima aula eu vou falar para vocês o que acontece quando você não tem um projeto legal, quando você constrói sem isso aqui tudo, o que pode acontecer, tá bom? Então eu vejo vocês na próxima aula. Até já!